Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Experts. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, momento em que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. O tema desse vídeo é uma pergunta bem interessante. Qual a importância em saber a classificação dos ferros fundidos na manutenção? Por que é importante a gente saber a classificação? Isso, no desenrolar da nossa conversa, vai ser muito interessante porque, a partir desse conhecimento, é que você te permite o quê? A você definir qual o melhor procedimento para a soldagem. E quem trabalha com manutenção sabe muito bem que, em algum momento, você vai se deparar com um componente de ferro fundido. E aí, a questão é, qual o ferro fundido que você vai soldar? Então, dentro desse contexto, é muito importante a gente entender o quê? A classificação. Porque, em função do tipo de ferro fundido, que nós vamos elaborar um procedimento mais adequado a este ferro fundido. Então, é comum nos equipamentos, nas máquinas, terem ferro fundido e, normalmente, ele costuma quebrar ao longo do tempo. Então, a gente vai ver algumas dificuldades. Em outros vídeos, a gente vai conversar um pouco mais sobre os procedimentos de soldagem mais adequados para cada tipo de ferro fundido e qual o processo, como a gente deve utilizar o processo. Então, a classificação dos ferros fundidos, um dos ferros fundidos que vale a pena a gente falar, e aí é muito interessante quando a gente fala de ferro fundido, né? Ele é uma liga que contém basicamente ferro. E o que difere ele do aço para o ferro fundido? Então, o que difere é o teor de carbono. Então, quando a gente fala de aço, a gente está falando até 2% de carbono. Quando eu falo 2%, já é um teor para aço, comercialmente falando, com exceções de algumas aplicações direcionadas, muito incomum. Agora, em termos de ferro fundido, a gente está falando acima de 2%. Varia comercialmente de 2% a 4,5%. Isso comercialmente falando. Tá ok? Silício também é um pouco alto, ele varia de 0,5% a 3%. O manganês também varia de 0,2% a 1,3%. O fósforo é remanescente, é um valor máximo, porque ele traz alguns problemas aí, principalmente de inclusões não metálicas, enxofre também, e outros elementos que aí a gente tem ferro fundido com elementos de liga, que no caso pode ser o níquel, pode ser o cromo, pode ser o molibdênio, o cobalto, o magnésio, o cério, ok? Então é muito utilizado. E qual é a característica que indica o uso do ferro fundido? Então é muito interessante por que o ferro fundido ele é muito utilizado. Primeiro, baixo ponto de fusão. Então, quando a gente fala de aço, a gente está falando de aço aí por volta de 1.500 graus, mais ou menos, a 1.600, uma faixa de temperatura aí para você fundir o aço, torná-lo líquido. Quando a gente fala de ferro fundido, a gente está falando da ordem de 1.100, 1.200 graus. É bem mais baixo. E aí vocês vão poder estar me perguntando assim, Sandra, mas é 300, 400 graus. Gente, 300, 400 graus não é fácil conseguir no forno, não. Não é fácil. Alta fluidez é uma outra questão também. Então, por isso que ele é muito utilizado na fundição, porque você coloca no molde, e ele, no molde, e ele penetra em várias ramificações do molde. Então, ele tem uma alta fluidez comparado com o aço. Então acaba sendo o quê? Maior facilidade de fusão, fluidez nos moldes, e isso gera o quê? Consequentemente, menor custo. Então, por isso que se usa muito a fundição, justamente para fazer ferro fundido. Então, muitas peças são de ferro fundido e feito na fundição justamente por causa disso. Facilidade de fusão e fluidez nos moldes. Então, o ferro fundido ele tem um alto teor de carbono, e a gente encontra esse carbono em duas formas, tá? A gente não vai entrar
na metalurgia, como os engenheiros metalúrgicos trabalham com isso, mas a gente vai tentar aqui descrever de uma forma um pouco mais sucinta. Então, quais são as formas de carbono que nós temos? Nós temos o carbono livre, que a gente chama de grafito, e nós temos também o carbono combinado. Geralmente ele combina com ferro, e aí a gente chama de carboneto, cementita, tá ok? Então são essas duas formas. E como é que a gente obtém uma ou outra? Em função da velocidade de resfriamento. Então, uma baixa velocidade de resfriamento, então você pega o material, ele vem resfriando bem lentamente, aí gera o quê? A precipitação de grafita. Agora, quando você tem uma velocidade mais alta de resfriamento, então vamos imaginar que você coloca na água, ou coloca um resfriamento forçado com vento, com alguma coisa assim que acelera o resfriamento, nós temos a cementita ou carboneto de ferro, ok? Então, a solubilidade do ferro fundido está associada a duas questões. Quantidade total de carbono. Então, quanto maior o carbono, lembra, soldagem dos aços? Então, nós temos uma equação carbono equivalente. Quanto maior o teor de carbono, e ela está diretamente proporcional ao carbono, então a gente vê que o carbono tem uma influência bastante forte na questão da soldabilidade. Então, ferro fundido, como tem mais de 2%, então já é um material bem complexo. Quantidade relativa de grafita livre, então a forma dela, o tamanho e a distribuição, e a quantidade também de carbonetos na matriz. Então, quando a gente aborda essa questão da grafita laminar, grafita nodular, que alguns ferros fundidos a gente tem, isso é muito interessante, por quê? E vale a pena a gente abordar essa questão, porque nós temos a grafita lamelar, que geralmente ela tem tensões que geram microtrincas. Então, essa grafita lamelar, essa meio azulada aí que vocês estão vendo, então ela gera uma fragilidade e uma baixa resistência da peça, tá ok? E a grafita nodular, que você apresenta uma melhor dutilidade. Então, essas duas formas de grafita, ela pode impactar na qualidade do seu ferro fundido. Então, nós temos, vou falar aqui de 5 ferros fundidos, tem outros, tá? Tem outros, ainda mais quando a gente fala de ferro fundido ligados, tem N ferro fundidos aí. Então, a gente vai falar de ferro fundido cinzento, de ferro fundido branco, maleável, coquilhado e o ligado, que são comuns aí nos equipamentos, nas máquinas, e que geralmente a gente faz manutenção. Então, isso é muito interessante. Eu lembro eu trabalhei um pouco com ferro fundido, né? E soldar esses materiais. Eu tinha um soldador que trabalhou bastante, fez alguns trabalhos comigo, né? E eu falava o seguinte: gente, soldador tem que ser paciente. Ainda mais uma técnica que a gente vai falar mais para frente num outro vídeo sobre soldagem a frio. Ele tem que ter paciência. Soldar ferro fundido não dá para pressionar o soldador. Deixa ele no seu tempo, ele vai soldar tranquilamente, deixa ele no tempo dele. E ferro fundido, vários equipamentos aí você tem, apesar de você ter algumas colas que você pode utilizar dependendo do equipamento, vale a pena colar. Eu já falei que a pior coisa que você pode fazer é soldar. Então, se você puder evitar, não solde. Então, se você puder evitar, não solde. Agora, se tiver de soldar, você tem que criar um procedimento que você minimiza o quê? Os efeitos colaterais que a solda vai trazer, porque a solda vai trazer efeito colateral. Agora, o quanto vai ser prejudicial, aí precisa elaborar um procedimento para você minimizar esses efeitos. Então, tem algumas colas aí, alguns fornecedores aí, vocês podem procurar. Eu não vou falar nome aqui, que esse vídeo aí não tem caráter nenhum de fazer divulgação de empresa nenhuma. Então, mas tem algumas colas aí que você pode utilizar. Parece um araldite, tá? Já até falei já, né? Que você mistura e é uma pasta, parece uma pasta, e você passa por cima do material e cola.
Eu já utilizei para uma aplicação assim, mais tranquilo. Foi uma solução muito melhor do que ter sido soldado. Então, tem algumas dicas aí. Então, vou falar desses 5. Então, o que caracteriza o ferro fundido cinzento? Então, geralmente, ele tem silício superior a 1,5%. E aí eu estou falando de carbono, tá, gente? Frisando aqui, que de repente tem alguém que não seja metalurgista. Estou falando de carbono acima de 2%, tá? Não vou nem mencionar no ferro fundido, porque quando a gente fala de ferro fundido, independente cinza, brancos ou outros aí que nós falamos, o carbono está sempre acima de 2%, porque abaixo é aço. Então, silício alto, finas lamelas, lembra da questão das lamelas de grafita? Então, elas são finas. Ele tem uma cor cinzentada. Ele é o mais utilizado, e aí tem algumas literaturas que dizem que 50% dos ferros fundidos utilizados são o cinzento. Ele é muito utilizado em carcaças, blocos, tampos, etc. É um material bem utilizado. E ele é muito quebradiço e de fácil usinagem. Então, uma maneira da gente ver, de ver se é cinzento ou não, a gente faz uma furação nele e passa um papel. E a gente consegue identificar se ele é acinzentado ou não. E uma outra característica dele, que é bem interessante, principalmente para quem vai soldar, ele tem uma estrutura porosa. Ele tem uma estrutura porosa. E essa estrutura porosa, ela é ruim se ele estiver trabalhando com graxa e óleo, porque a graxa e o óleo entranha nessa porosidade da superfície do material, nessa estrutura, e para tirar é muito difícil. Então, você já tem um carbono do ferro fundido e mais o carbono da graxa. Então, a soldabilidade desse material se torna muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito, muito difícil. Então, esse material ele tem uma composição aí, igual eu falei, de 2,5% a 3,5%, manganês 0,6 a 1,2%, silício entre 1,50 e 2,40%, e o fósforo máximo 0,25%. Então, essa é a característica do ferro fundido cinzento. Nós temos também o ferro fundido branco, e que esse daí, gente, eu vou dizer o seguinte, ele é insoldável. Não sei nem se essa palavra... Bom, vamos mudar um pouquinho essa palavra. Ele não é soldável, tá ok? Não vou criar palavra nenhuma aqui, não. Ele não é soldável. Então, ele tem um aspecto branco prateado da fratura. Então, quando você passa a lixa, a lima nele, você vai ver que o aspecto do pó ele vai ser prateado. Ele tem baixo teor de silício, ele é duro e quebradiço, ele é muito quebradiço. A gente utiliza a lima para identificar e resfriamento rápido. Posso fazer uma análise química? Posso, mas nem sempre eu consigo, nem sempre eu tenho isso à disposição. Então, a gente utiliza a lima para poder fazer a identificação. Então, ele é muito utilizado em carcaça de bombas. Quando eu falo assim que ele não é soldável, isso é relativo, tá, gente? Isso é relativo. É relativo. Porque eu já tive uma situação que eu já consegui. Só que era para um reparo assim, para dar uma sobrevida no equipamento, para ele continuar até a gente fabricar a peça que precisava ser feito ferro fundido. Então, ela quebrou e a gente precisava soldar, e soldamos. Deu uma qualidade assim razoável, que atendeu a nossa, a, a, a nossa solicitação. Então, mas é muito difícil. Nós temos o ferro fundido maleável, que ele é obtido a partir do ferro fundido branco. Então, se você faz um tratamento térmico por recozimento do material, então você recose o material numa certa temperatura, depois você resfria o material. Então, ele acaba tendo uma boa dutilidade, uma boa tenacidade, uma boa resistência à tração, dureza, resistência à fadiga, resistência ao desgaste e boa usinabilidade. E existem dois tipos de maleável. Existe o maleável branco, que geralmente utiliza um processo europeu, do qual você faz uma descarbonatação por pó de óxido de ferro, ok? Então, você põe lá minério de ferro para poder fazer a descarbonatação. A gente chama de processo europeu. Então, o que caracteriza esse material?
ferrita, com algum carbono remanescente, e ele tem um aspecto branco. Agora, e a dureza varia desse material entre 130 a 150 Pb. E tem o de núcleo negro, que a gente chama que é o processo americano, que você obtém ferrita com nódulo de carbono livre, que é grafita. Então, ele tem um aspecto mais escuro. Então, a gente utiliza para grafitizar esse material pó de carbono. E esse cavaco é interessante, se você usinar ele, furar, você vai ver que o cavaco sai em forma de tiras, esse tipo de ferro fundido. Nós temos o ferro fundido coquilhado, que na verdade são moldes, né, metálicos, e aí por isso que aí tem o aspecto de coquilha, por isso que vem esse molde, a gente chama de coquilhas. Então ele tem um restreamento, ele pode restreamento com água para produzir uma superfície dura. Geralmente o núcleo dele é muito tenaz. Ele é muito utilizado em fábricas, em fundições que fabricam rodas de vagões, rodas de laminadores, mandíbulas. Então a superfície dele tem uma dureza alta, porém o seu interior ele é tenaz. Então, como é que a gente obtém essa superfície com uma dureza maior e um núcleo mais tenaz? É uma relação entre carbono e silício, tá? Então, quanto maior o silício, menor a profundidade. Então, se eu quero uma superfície muito pequena, eu adiciono um pouco mais de silício. Se eu quero um núcleo maior, uma superfície maior de dureza, então, não somente na superfície, mas adentrando ao núcleo do material, eu adiciono um pouco mais de carbono. Então, ele é muito utilizado, ele tem desgaste abrasivo, né? Então, por isso que na roda, então você tem um atrito, ou rodas de laminador, mandíbulas também, então você tem um desgaste abrasivo, mas ele tem uma tenacidade, uma resistência a desgaste abrasivo, porém ele tem uma tenacidade muito alta para suportar o quê? Compressão e impacto. Então você pode comprimir o material ou pode fornecer impacto nele, igual uma roda de trem, quando ela passa naquelas emendas, ela bate, então você está recebendo impacto. Então ela precisa ter uma resistência superficial, porque ela não pode desgastar, senão você vai ter que trocar constantemente. Porém, ela precisa também ter o quê? Um núcleo tenaz para suportar o quê? Os impactos. Então nós temos também o ferro fundido ligado, que é muito utilizado também, tá? Então uma derivação do ferro fundido cinzento, onde adiciona o quê? Níquel, cromo, molibdênio. Então, ele tem outros elementos também que você pode estar adicionando, mas esses são os mais comuns. Ele tem uma estrutura mais uniforme, então a distribuição da grafita é mais uniforme no material. Então, ele tem uma resistência maior ao impacto, ao calor, ao desgaste, à corrosão, boa usinabilidade, e o elemento mais comum que se adiciona a ele é o níquel. Então, você vê que só pela adição do níquel, a gente já percebe que ele é um aço, melhor dizendo, desculpa, um ferro fundido com uma dureza um pouco mais alto. Ou melhor dizendo, um custo mais alto. Ok? Um custo mais alto. Então, como é que a gente identifica esse material? Como é que a gente faz para poder identificar esse material? Eu vou passar umas dicas que a gente vai aprendendo e eu vejo o seguinte, em função da nova geração, dificuldade de ter bons soldadores, geralmente na manutenção a gente tem dificuldade de soldadores, a nova geração, podemos dizer, de soldadores, tem pouco conhecimento. Na faculdade, para quem é engenheiro, para quem é técnico também, se fala muito pouco de soldagem, manutenção, que tem umas características que você, muitas vezes, você não conhece o material, que ferro fundido que está naquele equipamento, muitas vezes você não tem desenho, você não tem nada identificando esse ferro fundido. Então, você precisa o quê? Ter alguns conhecimentos que você te permita o quê? A identificar esse material. Se você tiver um analisador químico, ótimo. Ou você puder tirar uma amostra para poder levar na metalografia, ótimo. Eu já fiz isso várias vezes. Como eu sou engenheiro metalúrgico, então já fiz várias análises de ferro fundido. Então, é muito melhor. Porém, não é toda empresa que tem uma estrutura metalográfica, de análise química, que te permita o quê? Fazer uma análise melhor do material. Então, no campo ali, você precisa de alguns conhecimentos aí para poder se safar um pouquinho. Então,
vou passar umas dicas para vocês, que como é que a gente identifica na prática, no campo, esse material. Então, por que a gente tem que identificar? Para eu poder escolher o melhor metal de adição, eu preciso saber qual o material que eu vou soldar. Então, o correto, igual eu tinha falado, é fazer análise química metalográfica, mas nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Então, o importante é identificar o tipo de ferro fundido que você vai soldar. Então, primeiramente, geralmente os equipamentos que têm ferro fundido, dependendo da sua empresa, pode ser peças velhas, sem desenhos, que você não tem rastreabilidade de nada do componente que está ali. Você sabe que é ferro fundido. Porém, qual ferro fundido você não tem. E quando tem alguns desenhos antigos, só fala que é ferro fundido. Mas qual? Não sei. Não sei. E eu já vi um desenho que tinha lá, material, ferro fundido. Nossa, você ajudou, assim, uma... Eu até brincava lá com o pessoal. Nossa, agora é fácil soldar. E a gente vai ver que não é bem assim. Então, como é que a gente identifica o ferro cinzento? Então, geralmente a fratura, se ele fraturou, você vai ver que ele tem uma fratura porosa de cor acinzentada, cinza, ok? Ou quando eu não consigo, não ter uma fratura, eu preciso fazer um reparo, alguma coisa assim. Vamos imaginar na fundição, geralmente acontece muito em fratura, né? Então eu não consigo identificar na fratura ali, eu posso fazer um furo. Vem com a broca, faço um furo, e a gente vai ver o seguinte, que o cavaco dele sai um pouco acinzentado. E para que você possa... E ele tem uma forma assim, quebradiço. O cavaco é quebradiço do ferro cinzento. Então, como ele é quebradiço, então isso facilita o quê? A identificação. E você também pode passar nesse material, na superfície de fratura, um papel branco, e aí você vai ver que o papel vai ficar acinzentado. E eu falo isso porque eu dei vários treinamentos em algumas empresas aí, principalmente essa questão de soldagem e manutenção. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem. O ferro fundido nodular, o maleável, quando a gente fala de nodular, é aquelas grafitas que tem forma de nódulos, tá? Material bem tranquilo de soldar também, esse nodular. E o maleável também. O cavaco sai em forma de espiral. Ele não quebra. Então, se você furar um ferro fundido nodular ou maleável, você vai ver que o cavaco do furo ele vai sair integral, ele não vai quebrar, ele não vai ficar quebradiço. Isso é muito interessante. O ferro fundido branco, como é que eu faço? O ferro fundido branco, eu utilizo uma lima. Então, eu pego uma lima e dou uma passada no material. Você vai ver que o pó que vai sair, ele vai ter uma cor prateada e com uma dureza muito alta. Você vai ver que é difícil você limar esse material. Ok? E uma coisa que eu esqueci de falar, que o nodular e o maleável, eles estão muito próximos, tá? É difícil você identificar um ou outro, mas em termos de soldabilidade, é bem parecido, ok? Então, se ele é nodular, se é maleável, se você identificou que ele parece um nodular ou maleável, o procedimento é o mesmo para os dois. E o ferro fundido ligados, esse é mais complexo. Esse é bem mais complexo. Então, é necessário identificar. Como é que a gente identifica? Através da utilização. Então, como é que ele é utilizado? Qual parte do equipamento que ele é utilizado? E aí, por isso, a gente consegue, pela utilização, identificar qual tipo das características, porque, de repente, que você quer um ferro fundido que aguente alta temperatura, você precisa adicionar alguns elementos de líquido para poder melhorar o desempenho dele a alta temperatura. E ver com o pessoal de manutenção se tem algum documento ali que possa te ajudar a identificar esse material. Então, o ligado, ele é bem complexo você identificar, mas o branco, o cinzento, o nodular ou o maleável é tranquilo. E isso é muito importante, porque na soldagem de ferro fundido é sempre 316, 309. Não, pega o 309 ali que a gente solda isso aí. Gente, não é assim. Existe uma norma.
Eu vou passar para vocês a AWS A5.15, que te orienta quais são os consumíveis de ferro fundido que você pode estar utilizando para soldar ferro fundido. Muitas pessoas não sabem disso. Uma vez eu vi o cara tentando soldar, gente, olha só, ao longo dessa minha carreira, nossa, dá para escrever um livro. Eu vi o cara soldando com 7018. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Ele estava tentando recuperar uma carcaça de uma bomba. Não, uma carcaça de um motor, se eu não me engano. Acho que era isso mesmo. Faz tanto tempo. Ele estava soldando com 7018. 7018, gente. A gente ri, mas essa é a realidade para quem trabalha na área de soldagem de manutenção. Essa é a realidade. Então, tem norma. A AWS A5.15 ela te orienta. E eu gosto dela porque ela não fala qual... Existe... se vocês me perguntarem assim, tem uns fornecedores de consumíveis aí que tem uns consumíveis bons? Tem, cara. Tem. Eu falo que é o pozinho mágico que ele coloca ali no consumível que faz um diferencial. Mas eu posso comprar por especificação também. Para quem trabalha numa empresa grande que precisa passar especificação para comprar o material, questão de compliance, isso te ajuda. Porque você não fecha com um ou com o outro. Na verdade, você joga num processo lá de compra e quem tiver preço, você compra. Tá ok? Então, essa escala aí de soldabilidade é muito interessante. Eu gosto muito dela, que ela mostra o seguinte, do ruim, que é o ferro fundido branco, até o de boa soldabilidade, entre aspas, o ferro fundido nodular. E aí, entre eles, você tem o cinzento, o maleável que está ali entre o cinzento e o nodular. Então, a gente vê a variância aí. Então, se gostou, deixe o seu like e comentário para que eu possa gerar um conteúdo de alto valor para você. Então, a minha intenção aqui com esses vídeos aí é dar dica. Acho que ao longo da carreira da gente, a gente chega um momento que a gente precisa dar dica. Então, se gostou, cara, dá o seu like aí e comente. Comente aí, coloca um comentário aí, para que eu possa gerar um vídeo que possa trazer um alto valor para você, no seu dia a dia. Porque eu quero te ajudar no seu dia a dia. Eu quero que você consiga soldar de forma simples, rápida e segura. Esse é o nosso objetivo. Um grande abraço.